Coleção Clássica Marvel 11, o segundo volume do Quarteto Fantástico. Seguindo aí nos meus vídeos comentando minhas leituras sobre essa série que a Panini está lançando, que reproduz não, que reimprime, que traz novamente algumas das primeiras histórias dos personagens mais famosos da Marvel. E aqui nesse segundo volume do Quarteto Fantástico nós temos as edições de 6 a 10, ou seja, basicamente 6 edições. E como o Quarteto Fantástico foi lançado inicialmente em 61, aqui a gente deve estar chegando em 62 ou 63. Ainda assim, uma coisa importante de falar sobre essa coleção é que elas não seguem, apesar de ter a proposta de ser cronológica, e mesmo assim ela não é 100% cronológica, porque, por exemplo, essa edição do Quarteto Fantástico 2, ela vem antes do lançamento do Homem-Aranha, para se duvidar, ou talvez um pouco depois, algumas das edições, mas vem muito antes dos Vingadores, vem antes do Demolidor, vem antes do Hulk, ou seja, eles intercalaram alguns personagens e heróis, mas para seguir para seguir de forma mais ou menos cronológica, mas ainda assim ter uma variedade para quem estiver lendo e acompanhando, para a gente não ter que ler, sei lá, 3 volumes do Quarteto Fantástico antes de ler um dos X-Men. Eu não teria problema com isso, na verdade, mas é de se entender o porquê de terem feito dessa forma. E aqui nesse segundo volume do Quarteto Fantástico a gente segue vendo porque o Quarteto Fantástico era uma das melhores revistas da época de super-herói. Eu não sou um super fã do Quarteto Fantástico, apesar de eu ter essa equipe ter melhorado muito, caído muito mais no meu gosto nos últimos anos do que nas primeiras vezes que eu comecei a ler a Marvel, mas realmente, mesmo sendo uma revista antiga, é uma das mais divertidas de ler dentre essas que a Panini está reproduzindo. Junto com Homem-Aranha e X-Men, eu diria que de longe essas três são as melhores. E Quarteto Fantástico, eu não sei se eu colocaria ela como a melhor. Eu acho que ficaria. Não sei. Essas três são muito boas, em minha opinião, para ser colocado. Para fazer uma hierarquia entre elas. E na verdade o que acontece é que todas elas trazem coisas que foram sendo criadas para os quadrinhos, forma de narrar, forma de trabalhar personagens, que as outras ainda não tinham e que com o tempo iriam se tornar norma em todas as revistas em quadrinhos. E aqui o que a gente vê é que o Stan Lee o Stan Lee e o Jack Kirby, né, eles trabalham 4 personagens protagonistas, né, que é o Quarteto Fantástico, e todos eles são muito distintos entre si, todos eles têm uma personalidade muito clara. Às vezes isso é um pouco ruim, porque no caso da Mulher Invisível, ela é um pouco plana demais. Enquanto que o Coisa e o Reed Richards, eu acho que eles são um pouco mais envolvidos. O Johnny Storm nem tanto, ele tem aquela personalidade dele de moleque que causa confusão e tudo mais. No entanto, isso não era uma coisa assim comum nos quadrinhos. E até em X-Men às vezes eu noto um pouco isso. Os X-Men eles têm cada uma personalidade deles, mas não é tão distinto um do outro quanto é aqui no Quarteto Fantástico. E quando a gente levava para como era DC na época, é até uma coisa que eu já vi comentarem que você, por exemplo, tava o Superman e o Batman na mesma sala conversando, você podia trocar as falas e não perderia o sentido, porque eles tinham a mesma personalidade, todos tinham a mesma personalidade, até a Mulher Maravilha, se trocasse as falas e adequasse o gênero a depender da situação, da frase, pareceria a mesma coisa. E aqui não, foi uma das grandes sacadas da Marvel, como a gente pode ver tem um livro que comenta bastante sobre isso, sobre a disputa e evolução da Marvel entre si, que é o Pancadaria, foi lançado aqui no Brasil, e comenta isso, que foi uma das grandes sacadas da Marvel, essa individualização dos personagens, isso de colocar a personalidade neles mesmo. E em falar em personalidade, aqui o Coisa, eu sinto que ele está um pouco mais próximo do Coisa que veio a ficar famoso, que veio a receber o carinho dos leitores. Eu acho que o Coisa, inclusive, é o do Quarteto Fantástico meio que tem mais fãs, mas assim, é o preferido de geral hoje em dia, embora eu possa estar errado. E assim,
No primeiro volume, o Coisa era muito chato. O Coisa era muito mal-humorado, muito... vou sair destruindo tudo porque eu sou meio que malvado. Ele às vezes parecia mais malvado do que mal-humorado, tipo babaca mesmo. E aqui ficou mais aquele lance de mal-humorado, de um personagem mal-humorado, mas com certo carisma. Isso já começa a aparecer aqui nessa edição, embora ainda não esteja 100% isso. E parte disso é que mudaram um pouco o desenho do Coisa. O Coisa foi adquirindo contornos mais próximos do que a gente veria atualmente. Por exemplo, aqui a gente já vê o Coisa com sobrancelha, a gente já vê o Coisa com olhos, enquanto nas primeiras edições a cara dele era muito de pedra, a gente quase não via os olhos dele, quase não via as expressões dele. E aqui, se eu não me engano, não dava ainda para ver os olhos azuis dele, mas é uma coisa que os olhos dele são desenhados como pretos, que acabam ficando muito pequenos no desenho. Mas é uma coisa que teria grande importância para o personagem futuramente, dele ter essa aparência feia, mas olhos considerados bastante bonitos, aqui como a gente pode ver num desenho mais moderno dele. Então foi um personagem que eu vi ganhando contornos que antes não haviam, enquanto que a Mulher Invisível é complicado, o personagem feminino nessa época é complicado. Mas parece que sempre que usam ela é para fazer referência aos interesses românticos dela ou dos homens que têm interesse por ela, como Namor ou Reed Richards. E aqui ela ainda precisa de muito desenvolvimento para ser a personagem que a gente vê hoje em dia, e provavelmente ainda vai demorar um pouco. Eu acho que teve uma ou duas falas dela que foram interessantes nesse sentido, de dar mais personalidade a ela, mas nesse sentido ela está ainda muito abaixo da Jean Grey, que também era muito ruim nessa época. Então a Mulher Invisível aqui não é legal mesmo não. Mas o Reed Richards e o Coisa são os principais nessa questão de desenvolvimento de personagem. Outro que a gente vê ser muito desenvolvido aqui é o Namor. O Namor já tinha aparecido numa edição do volume passado, e ele aparece em mais duas aqui. Tanto fazendo uma aliança com o Dr. Doom, a primeira aliança de vilões no Quarteto Fantástico, quanto outra vez em uma história solo que é até muito engraçada, que ele vira um magnata de Hollywood e contrata o Quarteto Fantástico como atores para atuar no filme que ele está fazendo. Na verdade é uma armadilha para acabar com o Quarteto Fantástico. É uma edição sem pé nem cabeça, mas é divertida. E tem outra que acontece coisa semelhante. Agora eu tô na dúvida se é nessa edição ou na anterior. Não, acho que não é nessa não. Posso estar lembrando errado de outra coisa que eu vi. Mas enfim, tem essa edição de Hollywood que é bem engraçada mesmo. Eu achei bem curiosa. Tem o Dr. Doom, ele também aparece duas vezes. Então ele e o Namor já estão assim estabelecidos como nêmesis do Quarteto Fantástico. E se o Dr. Doom na primeira edição eu achei que ele não estava muito bom como vilão, aqui ele já está muito bem desenvolvido como um cara esperto, um cara sagaz, um cara perverso. Ele faz umas táticas assim bem diferentes para derrotar o Quarteto Fantástico. É claro que tudo dentro dos limites do que era a vilania na época. Por exemplo, que o Dr. Doom ele sequestra o edifício Baxter, que é o edifício lá que é a base do Quarteto Fantástico, e que inclusive tem a primeira aparição dele nesse volume, se não me engano, que é declarado como o edifício Baxter, que recebe o nome e ganha até um mapa aqui na edição 6. E o Dr. Doom sequestra o edifício, manda o edifício para o espaço com a ajuda do Namor, e depois ele troca de corpo com o Reed Richards, que são táticas muito melhores do que o que ele estava fazendo no primeiro volume da revista. Então acho que aqui ele já vai se mostrando como um vilão importante e um dos principais vilões do Quarteto Fantástico. Ele ainda não foi apresentado como um feiticeiro, ele foi apresentado principalmente como um cientista, né? Embora até isso não estava muito bem definido nas edições anteriores, mas aqui eu acho que ele já fica mais estabelecido como um cientista e uma mente para rivalizar com Reed Richards, que começa também a ser considerado um cientista muito inteligente, enquanto que na primeira edição ele não era apresentado como um cientista fodão. Isso na verdade quem era o Bruce Banner.
E o Dr. Richards aqui, o Reed Richards, ele começa a ser apresentado realmente como um inventor, como um cientista, enquanto na edição anterior, né, o volume anterior, ele parecia mais sei lá, um professor de meia idade do que realmente um inventor. E aqui ele começa a ganhar esse lado, embora eu acho que não tenha sido apresentado como o homem mais inteligente do mundo e tudo mais. Então, assim, a gente tem a repetição de dois vilões importantes que apareceram no primeiro volume, e a gente tem a introdução de um novo vilão, que é o Mestre dos Bonecos, que é um vilão que sinceramente eu não conhecia, porque, como eu falei, eu não sou um leitor tão aficionado pelo Quarteto Fantástico. Mas a filha do Mestre dos Bonecos, que é a Alicia Masters, eu conhecia. Ela é uma escultora cega e que chega a namorar com coisa por bastante tempo no Quarteto Fantástico. E ela é uma personagem que eu não sabia que era tão antiga. Eu conhecia ela, já ela aparecia e tudo mais, mas eu não fazia ideia que ela era lá de 1963, mais antiga do que muitos heróis Marvel, muitos vilões Marvel. Então é um personagem de elenco de apoio que teve uma grande longevidade, porque ela ainda é usada. Atualmente ela não é mais namorada do Coisa, mas ela já foi bastante usada. Além desses, a gente teve a introdução de uma raça alienígena que meio que sequestra o Quarteto Fantástico para que eles salvem o planeta deles. E são uns alienígenas muito bizarros, alienígenas baixinhos, cabeçudos, com a cabeça assim meio peluda. E eu não lembro dessa raça, dessa espécie alienígena não. Na verdade, o que eu notei é que muitos alienígenas que aparecem nessas revistas iniciais da Marvel, com exceção dos Skrulls, eles não são mais utilizados, ou pelo menos não utilizados em larga escala. Eu li muitas sagas cósmicas da Marvel, elas inclusive estão entre as minhas favoritas, e eu não me lembro de nenhuma dessas raças alienígenas, com exceção dos Skrulls, que aparecem nessas edições iniciais das revistas daqui, não só do Quarteto Fantástico, mas dos outros também, e devem ter apresentado bem mais 5 ou 6, inclusive o Camaleão não, eu acho que era um inventor louco do Homem-Aranha, que era um alienígena e depois retconaram isso para ele ser um humano normal. Apresenta várias raças alienígenas aparecem e nenhuma delas tem relevância não, posteriormente. Tem esses cabeçudos aqui que eles não aparecem realmente, mas o Dr. Destino comenta sobre eles e eu não me lembro também deles. Cara, que bichos feios. E eu não me lembro deles também terem relevância. Provavelmente aparecem assim no pano de fundo, com personagens bem ligeiros, mas como raças principais, tipo Shi'ar, os Kree, os próprios Skrull, nenhuma delas adquire essa conotação. Tem várias outras, na verdade, que foram criadas posteriormente que tiveram muito mais relevância do que essas aqui, que são feias mesmo, então ainda bem que foi assim, desse jeito. Mas é isso, espero que tenham curtido mais esse vídeo. Agora faltam 2 para eu gravados que eu já li, aí eu vou poder finalmente voltar a ler quadrinhos. Acho que até vou fazer um vídeo sobre essa minha dificuldade, sobre a dificuldade que ler e gravar traz para você ler e gravar as coisas. Mas enfim, eu tive essa ideia gravando os vídeos anteriores. Mas por enquanto é só, eu vou ficando nessa e até o próximo vídeo, que será próximo vídeo de quadrinhos será Thor Volume 2. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima.